Aos 95 anos, Clint Eastwood confessa: ela foi a única que conseguiu fazer isso comigo. Clint Eastwood nasceu Clinton Eastwood Jr. em 31 de maio de 1930, em São Francisco, Califórnia, e cresceu durante a Grande Depressão. Eastwood teve uma infância modesta que moldou seu caráter resiliente e lhe incutiu uma forte ética de trabalho. Sua infância foi marcada por frequentes mudanças de residência pela Califórnia devido ao trabalho de seu pai como operário siderúrgico e trabalhador migrante. Esses anos de formação ensinaram-lhe o valor da perseverança, da humildade e da independência, qualidades que mais tarde definiriam tanto sua persona nas telas quanto seu comportamento na vida real. Eastwood ganhou reconhecimento generalizado no final da década de 1950, quando foi escalado para o papel de Rowdy Yates na série de televisão de faroeste Rawhide. A série, exibida de 1959 a 1965, foi um grande sucesso e proporcionou a Eastwood seu primeiro contato com a fama. No entanto, foi sua ascensão ao estrelato internacional em meados da década de 1960 que solidificou seu lugar na história do cinema. Em colaboração com o diretor italiano Sergio Leone, Eastwood estrelou a inovadora trilogia dos dólares. Por um punhado de dólares, 1964. Por mais alguns dólares, 1965. E Três Homens em Conflito, 1966. Esses faroestes italianos apresentaram ao mundo o icônico Homem Sem Nome, um anti-herói estoico cuja força silenciosa e ambiguidade moral cativaram o público. A interpretação de Eastwood transformou o gênero faroeste, injetando-lhe de um realismo cru que contrastava fortemente com a imagem mais tradicional e polida do cowboy das décadas anteriores. Nas décadas de 1970 e 1980, Eastwood continuou a evoluir, estrelando e dirigindo uma série de filmes aclamados pela crítica e sucessos comerciais. Ele apresentou outro personagem lendário, Dirty Harry Callahan, em Dirty Harry, de 1971. Esse policial durão e pragmático de São Francisco tornou-se sinônimo de justiça feita fora dos limites da burocracia, um conceito que ressoou profundamente com uma geração que lutava contra o aumento da criminalidade e a desilusão com a autoridade. O filme gerou várias sequências e consolidou a reputação de Eastwood como um astro de ação implacável e intransigente. Além de suas conquistas como ator, Clint Eastwood se tornou um dos diretores mais respeitados e prolíficos de Hollywood. Sua carreira na direção, que começou com Perseguidor Implacável em 1971, revelou seu olhar apurado para a narrativa e sua habilidade em criar histórias comoventes e centradas nos personagens. Filmes como Os Imperdoáveis, 1992, vencedor do Oscar de Melhor Filme e Melhor Diretor, Sobre Meninos e Lobos, 2003. Menina de Ouro, 2004, e Sniper Americano, 2014. Revelaram um cineasta capaz de explorar a condição humana com profundidade, sensibilidade e nuances. Os Imperdoáveis, em particular, marcou um ponto de virada. Desconstruiu os mitos do Velho Oeste e ofereceu uma reflexão sombria sobre violência, moralidade e redenção. Através dessas obras, Eastwood não apenas se reinventou, como também contribuiu significativamente para a evolução do cinema americano, conquistando diversos Oscars, Globos de Ouro e um prêmio pelo conjunto da obra do American Film Institute. Apesar de suas muitas honrarias, ele permanece uma pessoa profundamente centrada, conhecida por seu estoicismo, estilo minimalista e senso de dignidade serena. Fora das telas, Eastwood teve uma vida multifacetada. Foi político, atuando como prefeito de Carmel by the Sea, Califórnia, de 1986 a 1988. Um músico de jazz talentoso, um pai dedicado de 8 filhos e um defensor apaixonado da conservação ambiental. O que torna Clint Eastwood verdadeiramente notável é sua capacidade de se reinventar continuamente. Numa época em que muitos de seus contemporâneos haviam desaparecido dos holofotes, Eastwood não só se manteve relevante, como também artisticamente vital. Mesmo aos 90 anos, ele continuou atuando, dirigindo e desafiando as normas cinematográficas, com obras recentes como Cry Macho, 2021, demonstrando seu espírito criativo inabalável.
Ele é uma das raras figuras do entretenimento cujas contribuições transcendem gerações e gêneros, deixando uma marca indelével em faroestes, thrillers, dramas, filmes de guerra e cinebiografias. Clint Eastwood, conhecido por sua postura firme nas telas e presença marcante em Hollywood, também atraiu grande atenção por sua vida pessoal complexa e repleta de acontecimentos, em especial por seus inúmeros relacionamentos amorosos ao longo das décadas. Frequentemente considerado um Casanova moderno, Eastwood cultivou a reputação de ser irresistivelmente carismático e evasivo em assuntos do coração. Ao longo de sua vida, ele teve relacionamentos amorosos com uma longa lista de mulheres, tanto do meio artístico quanto de fora dele. Entre as mulheres com quem se sabe que ele namorou ou teve algum tipo de ligação, estão figuras como a atriz Anita Loest, a glamourosa Mamie Van Doren e a dublê e dançarina Roxanne Tunis. Seus relacionamentos também incluíram a célebre jornalista e crítica gastronômica Gail Green, bem como o ícone do cinema francês Catherine Deneuve, cujo breve caso com Eastwood foi alvo de muita especulação da imprensa sensacionalista. Um dos relacionamentos mais famosos e divulgados de Eastwood foi com a atriz Sandra Locke, mas ele também teve ligações com mulheres como a atriz e modelo Jill Banner, a sensual cantora Keely Smith e a estrela em ascensão Jamie Rose. Outros nomes ligados à vida amorosa de Eastwood incluem atrizes de Hollywood como Inger Stevens, Joanne Harris e Susan St. James, bem como a ativista Jean Seberg. Ele chegou a se relacionar com mulheres menos conhecidas, como Megan Rose, Jane, Bridget Byrne e Christina Sandera, esta última que se tornou sua companheira por muitos anos. Apesar de sua grande visibilidade, Eastwood frequentemente preferia manter muitos desses relacionamentos longe dos holofotes, adicionando uma camada de mistério à sua persona já enigmática. Em 19 de dezembro de 1953, 23 anos, Clint Eastwood casou-se com Maggie Johnson, uma modelo e secretária que conheceu em um encontro às cegas no início daquele mesmo ano. A união deles marcou o início de um capítulo significativo na vida dele. Apesar da imagem de um casamento convencional, o relacionamento foi complicado pelo sucesso precoce de Eastwood em Hollywood e pelas tentações que acompanhavam a fama. Eles acabaram tendo 2 filhos, um filho, Kyle Eastwood, nascido em 1968, que se tornaria um baixista e compositor de jazz de sucesso, e uma filha, Alison Eastwood, nascida em 1972, que mais tarde seguiu carreira como atriz e diretora. No entanto, os casos extraconjugais de Eastwood colocaram o casamento em sério risco. Em 1984, o casal se separou após 3 décadas juntos. O divórcio, finalizado em 1984, foi considerado um dos acordos de celebridades mais caros da época, com Johnson recebendo entre 25 e 30 milhões de dólares. Mesmo ainda legalmente casado com Johnson, Eastwood iniciou um relacionamento significativo com a dançarina e dublê Roxanne Tunis, que durou de 1959 a 1973. O romance entre eles foi mantido em segredo devido ao casamento de Eastwood, mas resultou no nascimento de sua filha, Kimber, em 1964. Kimber foi criada por Tunis, e sua paternidade só foi reconhecida publicamente muitos anos depois, quando a família extensa e a história pessoal de Eastwood começaram a atrair maior atenção da mídia. Apesar do sigilo, esse relacionamento desempenhou um papel importante no início da vida privada de Eastwood, e foi um dos primeiros indícios de seu padrão de envolvimentos românticos paralelos. Em 1975, Eastwood iniciou um dos relacionamentos mais visíveis e artisticamente significativos de sua vida com a atriz Sandra Locke. A parceria se estendeu para além das telas, com o casal atuando junto em diversos filmes icônicos de Eastwood, como O Fora da Lei, Josie Wales, Duro de Matar e Impacto Fulminante. Os dois viveram juntos por mais de 14 anos, período em que Locke se tornou uma das companheiras mais importantes de Eastwood. No entanto, apesar da estreita relação profissional e romântica, Eastwood supostamente se envolveu com outras mulheres simultaneamente e teria tido pelo menos 3 filhos durante seu relacionamento com Locke, um fato que posteriormente alimentou controvérsias e disputas judiciais entre os dois. O relacionamento terminou de forma amarga em abril de 2099, levando a uma batalha judicial amplamente divulgada, na qual Locke acusou Eastwood de engano e sabotagem profissional. Um dos relacionamentos clandestinos que Eastwood manteve durante seu relacionamento com Locke foi com Jocelyn Reeves, uma comissária de bordo.
O caso extraconjugal, mantido em segredo por muitos anos, resultou no nascimento de 2 filhos, Scott Eastwood, em 1986, e Catherine Eastwood, em 1988. Por muito tempo, Reeves criou os 2 filhos longe dos holofotes, e a paternidade de Eastwood não foi amplamente reconhecida, até que Scott começou a trilhar sua própria carreira de ator na década de 2010. Desde então, Scott se tornou uma estrela em ascensão em Hollywood, herdando o charme rústico do pai e seguindo seus passos, tanto no estilo quanto na carreira. Catherine também se aventurou na atuação e na escrita, embora tenha permanecido mais discreta do que seu irmão. Após o término com Sandra Locke, o próximo relacionamento significativo de Eastwood foi com a atriz Frances Fisher, mais conhecida por seus papéis no cinema e na televisão, incluindo Titanic e Os Imperdoáveis. O relacionamento deles começou no início da década de 2090 e durou vários anos. Em 1993, nasceu sua filha, Francesca Eastwood, que mais tarde se tornaria personalidade da televisão, atriz e modelo. Como muitos de seus relacionamentos anteriores, a parceria de Eastwood com Fisher acabou chegando ao fim, embora eles tenham permanecido cordiais e cooperativos na criação da filha. Clint Eastwood se casou pela segunda vez bem mais tarde na vida. Em 31 de março de 1996, ele se casou com Dina Ruiz, uma ex-âncora de telejornal. O casamento deles foi mais convencional e público do que muitos dos relacionamentos anteriores de Eastwood. Dina frequentemente o acompanhava em estreias e eventos públicos. O casal teve uma filha, Morgan Eastwood, nascida em 1996, que ocasionalmente apareceu sob os holofotes da mídia durante sua juventude. No entanto, apesar do casamento aparentemente estável, o casal começou a se distanciar. E em agosto de 2013, Dina confirmou que ela e Eastwood estavam morando separados. O divórcio foi finalizado em 2014, encerrando mais um capítulo na agitada vida amorosa do ator. Ao todo, Clint Eastwood é conhecido por ter pelo menos 8 filhos com 6 mulheres diferentes, embora alguns relatos sugiram que o número possa ser maior. Ele geralmente se mantém discreto ao discutir a extensão de seus relacionamentos e família, muitas vezes optando por não confirmar detalhes específicos em entrevistas ou aparições públicas. Essa descrição só contribuiu para o mistério que envolve sua vida pessoal. Mesmo assim, Eastwood manteve-se próximo de muitos de seus filhos, vários dos quais seguiram seus passos na indústria do entretenimento, em diversas funções. Apesar das complexidades de seus relacionamentos pessoais, o legado de Eastwood como pai, parceiro e ícone de Hollywood continua a cativar a imaginação do público. Aos 95 anos, Clint Eastwood, um ícone do cinema americano conhecido por sua postura estoica, firmeza inabalável e status quase mítico em Hollywood, fez uma confissão rara e vulnerável que chocou aqueles que pensavam conhecer o homem por trás da lenda. Em um momento de reflexão silenciosa, o ator e diretor, cuja vida fora repleta de fama, fortuna e uma longa lista de envolvimentos amorosos, disse apenas 9 palavras comoventes. Ela era a única que conseguia fazer isso comigo. Ele se referia, é claro, a Sandra Locke, a mulher cuja presença em sua vida deixou uma cicatriz tão profunda e duradoura que nem mesmo 9 décadas de convivência conseguiram curá-la completamente. As palavras não foram ditas com amargura, mas com uma dor profunda, quase espiritual, como se ele estivesse revisitando um capítulo de sua vida que nunca havia realmente encerrado. Sandra Locke era mais do que apenas uma coadjuvante em filmes como O Fora da Lei, Josie Wales, O Desafio e Bronco Billy. Ela era a musa de Eastwood, sua igual, e talvez a única mulher que realmente o desafiou, tanto artística quanto emocionalmente. Eles se conheceram em 1975 e, a partir do momento em que seus olhares se cruzaram no set de filmagem de O Fora da Lei, Josie Wales, algo mudou em Eastwood. Ele não era mais apenas o pistoleiro de olhar penetrante ou o anti-herói ranzinza. Ao lado dela, ele se mostrava humano, vulnerável, quase terno. O relacionamento deles, que durou mais de 13 anos turbulentos, foi marcado por intensa paixão, colaboração artística, turbulência emocional e, por fim, um rompimento doloroso e muito público. Mesmo assim, apesar de tudo, dos processos judiciais, das traições, do silêncio, Locke deixou uma marca indelével nele, que nem o tempo nem o sucesso conseguiram apagar. Quando Eastwood proferiu as palavras, "Eu não conseguia andar depois disso", não se tratava apenas de uma expressão ou figura de linguagem. Ele não se referia a uma lesão física,
mas sim a paralisia emocional que se seguiu ao fim do relacionamento. Em uma vida repleta de movimento, sets de filmagem, entrevistas políticas, palcos de premiações, cadeiras de direção, a partida de Locke o deixou paralisado. Ele descreveu o término como uma espécie de colapso, um bloqueio emocional que o deixou desorientado e vazio. Ela quebrou algo em mim, admitiu ele certa vez a um confidente próximo. E eu nunca descobri como consertar. Em um homem que sobreviveu às pressões implacáveis de Hollywood por mais de 6 décadas, lutou em guerras, dirigiu filmes vencedores do Oscar e impunha respeito com a força de sua presença. Era estarrecedor imaginar que ele um dia tivesse sido levado a um ponto tão baixo, não por um inimigo, mas por uma mulher que amava. Clint Eastwood, que sempre manteve o controle de sua vida dentro e fora das telas, pareceu ceder esse poder, ainda que brevemente, na órbita de Sandra Locke. Ela era uma atriz brilhante, de língua afiada, com uma forte personalidade e uma mente perspicaz. Ao contrário de muitas das mulheres com quem ele havia namorado antes ou depois, Locke não se contentava em viver à sua sombra. Ela exigia ser vista e ouvida, e enxergava, além do mito de Clint Eastwood, até o homem vulnerável por trás dele. E talvez fosse isso que a tornava tão perigosa para ele. Ela o fazia sentir coisas que ele não queria sentir. Ela o fez questionar seus próprios instintos. Ela o fez hesitar. Anos depois, sentado sozinho em sua propriedade em Carmel, cercado por prêmios, roteiros e retratos de uma vida inteira sob os holofotes, os pensamentos de Eastwood frequentemente voltam a Sandra. Não o escândalo, não os processos judiciais, nem mesmo os filmes, mas os momentos tranquilos e furtivos entre as filmagens. O jeito como ela o olhava quando não havia mais ninguém por perto. O jeito como eles riam. A maneira como ela conseguia silenciá-lo com um único olhar, ou extrair dele algo cru e genuíno quando as câmeras não estavam filmando. Ela era a única que conseguia fazer isso comigo, ele repetiu, mais baixo desta vez, como se repetir pudesse tornar aquilo menos verdade. Para um homem que viveu quase um século de mudanças, guerras, arte e amor, a ferida mais profunda de Clint Eastwood não foi uma bala ou uma traição, mas sim uma mulher chamada Sandra Locke. E mesmo aos 95 anos, ele ainda carregava a memória dela como uma fotografia escondida no bolso do coração, desgastada nas bordas, mas nunca descartada.